Olá pessoal, tudo bem? Hoje em Aprender Matemática, iremos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Roda a vinheta! Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Pessoal, então vamos falar do conjunto dos números inteiros, tá? Então olha aqui, o que é o conjunto dos números inteiros? Os meus números inteiros, ele é representado pela letra Z, tá? Então eu consigo representar o conjunto dos números inteiros pela letra Z, tá? Então olhem aqui, os números inteiros são números negativos e positivos. Então eu incluí no conjunto dos números naturais os números negativos, tá? Então olha aqui, esses números estão representados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através de saldo bancário, de movimentação financeira, através de altura, altitudes, tá? De temperatura do ambiente. Então, todos esses exemplos, a gente obtém a relação de números inteiros nele, tá? Então, observem aqui, eu coloquei um termômetro. Então, o termômetro eu tenho de positivo e eu tenho também negativo, tá? Aqui eu também tenho altitude. Acima do nível do mar é positivo, abaixo do nível do mar é negativo. Aqui eu tenho a conta bancária. Se eu tenho um extrato bancário, eu tenho saldo positivo e saldo negativo. Essas situações que a gente utiliza os números positivos e negativos, os números inteiros, tranquilo? Então vamos lá. O conjunto dos números inteiros é infinito. Ele começa do negativo ao infinito e vai até o infinito positivo. Aqui eu coloquei o Z, o conjunto dos números inteiros. Ele começa no infinito negativo e vai até o infinito positivo. Então aqui só como exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O número positivo eu posso ou não colocar o sinalzinho de mais, tá? Agora, o zero, ele é um número neutro, tá? Ele não é nem positivo e nem negativo. A gente agora vai falar do subconjunto dos números inteiros. Então, um dos subconjuntos dos números inteiros é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. É aquilo que eu falei. Os números naturais eu tenho de 0 até o infinito positivo. E nos números inteiros eu incluí agora o conjunto dos números negativos. Vamos falar de antecessor e sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é o menos 4. A gente vai observar isso na reta numérica, tá? O sucessor de menos 3 é o menos 2. Antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vai depois. Então, a gente observando na reta numérica, a gente tem que saber colocar esses números na reta numérica, tá? Antecessor de menos 35 é o menos 36. Sucessor de menos 35 é o menos 34, tá? Agora a gente vai falar de módulo. O que é um módulo, gente? O módulo, ou valor absoluto, é aquele número que corresponde à distância da origem na reta numérica. Então, o módulo a gente pode representar da seguinte forma. Eu tenho menos A é igual. Esse símbolo, essas duas barras, indicam o módulo. Módulo de menos A é igual a A. Então, o módulo de um número negativo, o resultado é positivo. Então, observe nos exemplos. Por exemplo, eu quero o módulo de 4. Se eu tenho um número positivo, o meu número vai ser o 4. Tá? Se eu tenho um módulo de menos 2, o meu resultado vai ser o 2 positivo. Tá? E o módulo de 0 é 0. Então, módulo é a distância que eu percorro de um número até o 0. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar agora com a representação da reta numérica. Então, olhem aqui. Esses números são representados por pontos. E nesta representação, a distância de dois números consecutivos é sempre a mesma. É o que eu falei no módulo lá, né? Então, os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, eu quero o simétrico de menos 4.
ele em positivo será o mais 4, ou só o 4, tá? Então, eu tenho a mesma distância do 4 até o 0 e do menos 4 até o 0. Simétrico de 10 é o negativo 10. A mesma distância que eu percorro de 0 a 10 é a mesma distância de 0 a menos 10, tá? Então, vamos falar aqui, ó, na reta numérica, essa questão da simetria. Observem aqui, eu fiz a simetria do menos 4 e 4. Do 0 até o menos 4, eu andei a mesma distância do que eu andei de 0 até a 4. Então, o 4 e o menos 4 são números simétricos. Beleza, galera? Então, o módulo de um número positivo é ele positivo. Módulo de um número negativo é ele positivo. Simétrico ou oposto. O oposto de um número negativo é ele positivo. O oposto de um número positivo é ele negativo. Pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem a representação da reta numérica, tá? Então eu comecei no menos 5 e fui até o 5 positivo, tá? Mas aqui a gente tem que perceber que ela vem do negativo infinito até o infinito positivo, tá? Então vamos lá. Se eu pegar esse número menos 2, qual que é o antecessor de menos 2? É o menos 3, tá? E o sucessor, menos 1. É o contrário quando a gente analisa em relação aos positivos. Vamos lá. Qual que é o antecessor de 2? É o 1. Qual que é o sucessor de 2? É o 3, tá? Então, agora a gente vai falar de módulo, tá? O que é o módulo? É a distância percorrida. Então, se eu pego o menos 4, eu quero saber qual que é o módulo de menos 4. Então, eu vou pegar a distância da origem, que é o 0, até o menos 4, que é o negativo menos 4. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é o 4. Se eu faço isso com o 4 positivo, eu vou verificar qual que é a distância que eu percorri. 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de 4 é 4 também, tá? Então, quando a gente fala em módulo, a gente está falando nessa distância que eu percorri, porque a distância a gente não trabalha com números negativos, tá? Então, vamos lá, vamos observar isso aqui agora. Eu tenho menos 5 e eu quero saber o seu simétrico em relação ao 0, tá? Então, qual que é o simétrico do menos 5? Eu tenho que contar a distância. Então, se eu contar a distância, eu vou parar no 5 positivo. Então, aqui eu tenho números opostos. Então, o oposto de menos 5 é o 5 positivo. O oposto de 4 é o menos 4 negativo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Esse vídeo era bem curtinho mesmo. Era só para a gente ter noção do que são os números inteiros. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam os vídeos e ativem as notificações. Muito obrigado. Até a próxima. Namastê. Tchau, tchau. Take the time to cut them off, I need help. I know how to make the girl go crazy.